Fala pessoal, tudo beleza? Então, mais um vídeo aí do canal Puzzles e hoje a gente vai falar de 4 coisas que eu já fiz no Cubo Mágico e que eu, de certa forma, me arrependo. Tem coisas que eu fiz com os meus puzzles, tem coisas que eu fiz em campeonato, como o delegado. Vamos ver, vamos dar uma olhadinha, passa a vinheta e aí a gente conversa. Bom pessoal, então, primeira coisa que eu fiz e me arrependo envolve os meus próprios puzzles. Há muito tempo atrás, quando eu comecei a praticar cubo mágico, lá em 2012, os cubos não eram tão bons quanto os que a gente tem hoje em dia, com um mecanismo muito avançado e muito bem estudado, planejado para não dar lock-up, para não dar pop, esse tipo de coisa. Os cubos eles tinham um mecanismo bem rudimentar. Lembra aquele, para quem já abriu um Rubik's, por exemplo, vê que é um mecanismo todo quadrado e ele não é feito para cortar quina, nem para não travar esse tipo de coisa. Não era assim com outros tipos de cubo. Eu tinha um 2x2 da Lanlan, que ele era um cubo bom para a época, era considerado um dos melhores na época, mas ele travava um pouco, eu queria tentar melhorar. E existia dois tipos de modificação que o pessoal fazia, principalmente em 3x3, 4x4, e um deles era o Florian Mod. O Florian Mod consistia em lixar, vou pegar um 3x3 aqui, isso aqui é um Florian Mod. Esse buraquinho aberto aqui, né, nas peças, se vocês pegarem uma peça de um cubo mais antigo, um Rubik's, por exemplo, ele é bem quadrado aqui. E ele sendo quadrado aqui, dificultava o corta-quina, principalmente o reverso. Então as pessoas lixavam essa parte, né, que hoje em dia já vem redondinha, lixavam para deixar um pouquinho mais redonda. Só que tinha que ser feito com muito cuidado, e eu era muito inexperiente. Então eu peguei o meu 2x2 da Lanlan, e eu fiz isso aqui. O lado vermelho, pessoal, acho até que é um dos que está melhorzinho. Mas não só eu abri demais o buraco nas peças, como eu abri muito torto. Olha o preto, tem dois lados que estão muito curtinhos e dois lados muito grandes. Está muito estranho, ficou muito feio. E ele era um cubo tão bonitinho, branquinho, com outras cores de adesivo e tal. Seria muito melhor se eu não tivesse tentado fazer essa porcaria aqui e tivesse deixado meu cubo zeradinho como ele veio de fábrica. Então, essa é uma das primeiras coisas que eu me arrependo. Além do fato dele não ter melhorado em nada, porque o problema dele é um mecanismo interno, que eu não cheguei a mexer. Então, foi só perda de tempo e deixar um cubo bem feio. Próxima coisa tem respeito com os meus vídeos aqui do canal. E foi um vídeo específico de Square One, que é a minha modalidade favorita. Esse aqui é um Square One Weilong. Sim, eu uso Weilong e acho que sou a única pessoa no mundo que é razoavelmente boa, tenho minhas medalhas aí no Square, que resolve com o Weilong. O pessoal tá usando outros cubos aí, mas eu não consegui me adaptar com nenhum ainda. Enfim, naquela época a gente tinha dois cubos principais que o pessoal usava. Três, na verdade. O primeiro era o Calvin's Puzzle, que era um dos melhores. O segundo era o MF8 V2, que tinha um mecanismo de bolinha, que era o único Square até hoje que eu já vi que razoavelmente corta a quina. E o Cube Twist, que era o cubo que eu usava naquela época. E eu gostava muito dele. Só que ele não é um cubo bom. E naquele review eu falei com todas as letras que o Cube Twist era melhor do que o cubo da MF8. E parando para pensar depois, quando tu publica um vídeo no canal, tu tá dizendo para as pessoas o que elas podem fazer, se elas vão adquirir um cubo, talvez isso tenha ajudado no processo de alguém decidir naquela época qual Square comprar. E eu disse para elas escolherem a pior opção. E isso é uma coisa que eu me arrependo e desde então eu tenho sempre cuidado muito os reviews aqui do canal. Porque justamente por isso, quando eu tô dando uma opinião aqui, eu tô dizendo para vocês onde investir o dinheiro de vocês nos cubos. Então, eu me arrependo muito de não ter estudado mais a fundo aqueles cubos ali, não ter treinado um pouco mais com o MF8 para ver se eu me acostumava melhor e entendia que ele era melhor na época mesmo, do que o que eu fiz naquele vídeo. Então eu prefiro hoje em dia estudar muito mais os cubos que eu vou fazer review, que eu vou fazer comparativo aqui no canal. Terceira coisa, pessoal. Então o número 3 da nossa lista aqui de 4 coisas que eu fiz e me arrependo é uma entrevista que eu dei lá em Criciúma, no campeonato de 2018, se eu não me engano. Acho que foi 2018.
que eu fui com o Sinoto e o Christian de Sena, lá na rádio de Criciúma, dar uma entrevista. A gente estava falando, conversando sobre os puzzles e tal, e a moça perguntou qual era o meu cubo favorito. Eu tava com o Square, eles estavam transmitindo ao vivo também pelo Facebook, tinha vídeo a entrevista, né? E aí eu falei que acho que depois que a pessoa aprende que o Square se torna até mais fácil do que o 3x3. O que não é verdade. O Square ele tem algoritmos muito mais complicados de aprender, ele tem uma linguagem muito diferente, um mecanismo muito diferente. E por mais que eu ainda ache que seja mais fácil evoluir no Square, até chegar pelo menos na casa dos 20 segundos, eu fui mais rápido até os 20 segundos no Square do que eu fui até os 20 segundos no 3x3. E isso na época me fez julgar que o Square era mais fácil. Na hora que eu falei isso na entrevista, o Sinoto soltou um NÃO! Da forma mais silenciosa que ele pôde do meu lado. E eu entendi que ele ficou meio mordido que eu tinha dado essa opinião. Na hora eu defendi minha posição com ele depois da entrevista, a gente seguiu conversando um pouco sobre isso. Ele me deu uns toques, pô, não pode falar isso e tal. Não, nunca que o 3x3 a gente seguiu discutindo, na hora eu defendi minha posição, mas hoje em dia eu entendo que quando tu tá falando com uma pessoa leiga, onde principalmente o 3x3 é a maior porta de entrada, e é o cubo que tem mais coisa publicada, mais tutorial, mais material para a pessoa aprender e entender, tu não pode ter o descuido de dizer que, na tua opinião, tal cubo é mais fácil. Não. O 3x3 é o cubo mais tranquilo de entender o mecanismo, ele não tem... Por exemplo, o Square ele tem bloqueios de peças. Quando tu entrega o Square para uma pessoa que não conhece o cubo mágico, ele não sabe nem dar o primeiro giro, às vezes, porque ele tenta coisas que são travadas, ele tenta fazer giros assim, por exemplo, que vão travar o cubo, ele tenta girar um pouquinho, tentar girar para o outro lado, e geralmente quando tu entrega um Square para alguém leigo, ele não consegue nem embaralhar. Então dizer que ele é mais fácil para alguém que é leigo no cubo mágico, não tem condições. Foi um erro na época, eu reconheço, e acho que é uma das coisas que eu mais arrependo de ter falado numa entrevista também. E o número 4 da nossa lista, pessoal, é uma coisa que me chateia bastante que eu tenha feito, e eu fiquei muito chateado no dia que isso aconteceu, inclusive, que toca num erro que eu cometi setando uma competição como delegado. Para mim, a missão da gente como delegado é fazer com que os competidores tenham uma competição divertida, saudável e justa, principalmente. E o erro que eu cometi deixou um pouco injusta a competição. No Sesc Camacuã de 2018, eu setei corte pro blind na primeira rodada. E o que acontece quando tu seta corte pro blind na primeira rodada? O cubista ele tem direito a 2 solves, e se ele tiver 2 DNFs, ele não faz a terceira. Não se seta blind, não se seta corte para blind. É muito injusto, porque o pessoal precisa de um tempo para passar para a final, para passar para outra rodada, caso o tempo seja bom o suficiente para isso. E se eles já têm só 3 tentativas, se tu corta uma delas ainda, geralmente o pessoal tenta rushar, né, que a gente fala, tenta ir com tudo para conseguir um tempo bom, e aí na segunda rodada tenta fazer média. Geralmente o pessoal tenta isso, né, e foi exatamente o que aconteceu. Um dos competidores, ele tentou, a gente não se ligou que tinha o corte, né, a gente só se ligou que tinha o corte depois da segunda tentativa dele. A gente não se ligou que tinha o corte, e ele foi as 2 tentativas o mais rápido que ele conseguia, deu DNF e ficou de fora. E era um competidor que estava treinando muito e que vinha muito bem, podia conseguir pódio naquela competição, que eu acho que na época ia ser o primeiro pódio dele. E eu achei muito injusto aquilo que eu fiz, só que naquela hora no campeonato eu não tinha como voltar atrás. A WCA estava bem rígida quanto a essas coisas de cronograma, de planejamento da competição. Então eu não pude voltar atrás, e foi uma coisa que não teria perdido tempo se eu tivesse deixado aquele corte. Ele resolve o cubo, na época ele já estava fazendo perto de 1 minuto, hoje em dia até menos ele faz. E aí foi uma coisa que prejudicou alguém na competição, que fez a competição perder um pouco de clima naquele momento. Então eu falei com toda a minha missão de delegado, que é de deixar a competição divertida, saudável e justa. Né? Então foi uma coisa que me chateou muito na hora. Mas o importante desse vídeo que eu trago para vocês, pessoal, é que todos esses erros me fizeram
pensar e evoluir. E assim, isso é a coisa mais importante que a gente tem para a vida, para tudo, não só para o cubo mágico. A gente erra, a gente aprende, a gente pensa e a gente muda a nossa forma de agir. Todas as coisas que eu fiz e que eu falei aqui, eu fiz uma vez. Talvez eu tenha feito duas, não sei, que eu me lembre e não fiz. Mas é importante sempre que você erra, você repensa e você melhora. E isso serve para tudo, não só para o cubo mágico, mas também para a vida. Beleza, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilha para os amigos, comenta aqui embaixo alguma coisa, se quiserem pedir algum tipo de vídeo, alguma coisa para a gente mudar. Mas principalmente, compartilha para os amigos. A gente está voltando com o canal, tem planos bem legais para a gente mostrar aqui. E conto com a ajuda de vocês, beleza? Até a próxima. Abraço!